Prazer, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui da comunidade cristã no Brasil. Ministério esse conhecido como Nova CCB. Meu intuito aqui é falar do Evangelho, falar da pessoa do Senhor Jesus, falar de salvação, vida eterna. Hoje eu queria abordar uma palavra onde fala sobre a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Gostaria de começar lendo ali em Romanos 12, versículo 4 e 5, diz assim: Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Em outra passagem diz assim, 1 Pedro 2, 9 ou 10, diz assim: Vocês, porém são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora receberam. Então, irmão, aqui a Bíblia nos orienta qual os sinais, ou qual a guia que nós devemos ter sobre a verdadeira igreja de Cristo. Porque a verdadeira de Cristo, irmão, ela não é uma denominação, uma certa denominação específica, ou qualquer congregação de crentes. Mas a igreja verdadeira é aquela que segue as Escrituras, como regra de fé. E pratica os ensinos de Jesus, e tem Jesus como seu cabeça. E ela prega o Evangelho puro e pratica o amor e a obediência a Deus. E amor entre si, entre o povo, né? A igreja verdadeira ela tem que ter Cristo no centro de todas as coisas. E ela é fiel, e ela é definida com a fidelidade a Jesus Cristo. Ela não compartilha essa fé com nenhum outro. A igreja verdadeira, irmão, ela é fiel à palavra de Deus. Ela procura pregar o puro evangelho, pregar as verdadeiras boas novas de Cristo. E ela executa os ensinos, o sacramento, as ordens, o batismo, a ceia. Ela pratica a disciplina. Se tiver alguém errado ali, ela não vai acobertar pecado. Ela vive em amor e obediência e santidade em busca da perfeição. Porque alguns tentam taxar que a verdadeira igreja é uma certa instituição, é uma certa denominação. Alguns usam até de argumentos de especificação, falam que é a graça, que é o caminho, é aqui que se pratica o verdadeiro evangelho. A verdadeira igreja, irmão, ela está baseada nas escrituras. E quem são elas? Todos que obedecem, todos que praticam o evangelho do Senhor Jesus com obediência. E a igreja verdadeira não é um local visível, né? Específico de uma determinada segmento religioso. Paulo, ele usava de diferentes meios, né, nas suas cartas, para demonstrar a igreja de Cristo. E ele falava assim, 2 Coríntios 8:1, também, irmãos, queremos que sejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas de Cristo, na Macedônia. A igreja verdadeira são aquelas pessoas que reúnem, que comungam a mesma fé cristã, que crê em Jesus como seu Salvador, que obedece, que vive na prática do amor, né? E também diz ali, a Ele a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Efésios 3, versículo 21. Então muitos estão aí pregoando que o seu ministério é a igreja verdadeira. Porque a palavra eclésia
significa uma assembleia convocada, né? Por isso que nós nos reunimos, por isso que tem o chamado, domingo tem culto, tal hora, porque ali se reúne a igreja de Cristo. E eu não vou falar para você o nome dela, eu não vou falar o nome da placa, mas sim todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador. Se a sua denominação, instituição que você está indo, ela está pregoando que Cristo é o Filho de Deus, que Ele salva, que Ele liberta, que está sendo fiel às Escrituras, você faz parte da igreja verdadeira. Todo aquele que diz que a sua instituição é a igreja verdadeira pratica mentira. Porque é muito fácil cair nessa armadilha, irmão. Tem que ter uma denominação particular, uma certa denominação do cristianismo, é a igreja verdadeira. Mas essa visão, irmão, é um mal, vamos dizer, entendido das Escrituras. Ao você escolher uma igreja para frequentar, é importante, irmão, se você lembrar, a igreja que eu estou falando de denominação, tá, irmão? É para você lembrar que uma reunião de crentes, ela deve ser um lugar onde aqueles que pertencem à verdadeira igreja, né, aquela entidade espiritual que os que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, se sinta em casa. Ela tem que se sentir como família. A verdadeira igreja, ela comunga um com o outro como se fosse uma família. Todos são importantes, todos são necessários, ninguém é melhor que ninguém. Desde o seu ancião, do seu cooperador, do seu pastor, do seu presbítero, até o mais simples, todos têm o mesmo valor. Respeitamos a ordem de culto, cada um na sua função, claro. Mas a verdadeira igreja, ela é uma só. É como diz, como eu li aqui na palavra, às vezes dentro de uma denominação, encontraremos pessoas como um corpo, assim, ó, um romano como ali, assim como cada um de nós tem um corpo, como muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também Cristo, nós que somos muitos, formamos o corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Por isso que cada um tem uma função, cada um exerce um trabalho na igreja, faz parte do corpo de Cristo. Não pode ser todos iguais, fazer a mesma função. Nem todos podem ser profetas. Nem todos podem ser levitas, um exemplo, que cante, né? Ou que seja pregador da palavra, ou que seja pastor. Não, cada um com sua função, faz parte da organização do corpo de Cristo. A verdadeira igreja, ela prega o evangelho, ela prega que Cristo salva, liberta. Ela está ali para falar que Jesus é o Messias, é o enviado, o escolhido por Deus. Porque Deus elegeu o seu filho para essa missão. E a verdadeira igreja prega que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Ela crê no Espírito Santo, ela crê nos dons do Espírito Santo. Ela crê na inerente infalibilidade da palavra de Deus. Ela crê que ela é inspirada por Deus. Ela não segue outros atalhos, outros livros, outros ensinos. Não, ela tem como fundamentação a Bíblia Sagrada. Não que seja proibido ler, mas que a referência é as Escrituras. Toda denominação que prega certos líderes, né? Certos autores de ensino, né? Que eu não queria especificar, falar o nome da pessoa, porque dá para eu estou acusando aquela pessoa. Mas vocês são inteligentes. Você vê que existem os sermões e pregações, a visão do evangelho segundo fulano de tal, segundo o teólogo fulano de tal, segundo o professor fulano de tal. Na visão dele, nos ensinos dele, ele cria livros paralelos, que diz que era para melhorar, para entender o Evangelho, mas que o intuito, de certo modo, é distorcer um pouco a palavra. A verdadeira igreja tem a Bíblia Sagrada como a sua única fonte de fé, ou seja, um único caminho, o único
local assim, que eu falo assim, de livros, né? O Judiriva para seguir. Ela professa que a Bíblia Sagrada é a infalível palavra de Deus. E por ela ele segue os seus ensinos, segue a sua pregação, o seu ensino, e por ela, né, professa o Evangelho do Senhor Jesus. A verdadeira igreja, ela prega o amor, ela prega a união dos crentes. Ela olha o seu próximo que confessa Cristo, independente do lugar que ele esteja, como seu irmão em Cristo Jesus. Mas as denominações estão aí, né, irmão? Foi criado. E ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Não vou dizer que não deva ter denominação, porque devemos ter organização. A verdadeira igreja, ela foi eleita. Ela é sacerdócio real. Ela é uma nação santa. É um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz que está em Cristo Jesus. Antes éramos sequer um povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Não havia recebido a misericórdia, mas agora você recebeu a misericórdia e hoje você é a verdadeira igreja de Cristo. Essa mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, por ter ouvido essa mensagem da palavra. Divulgue, compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus.